Que Deus abençoe a todos. Boa tarde, porque aqui agora, nesse momento, é tarde de domingo. E eu estou gravando esse vídeo exatamente para você poder ter discernimento e entendimento a respeito das coisas que fazem parte de Escritura Sagrada, a Bíblia, onde que nós encontramos o manual para poder viver bem. E se você não está vivendo bem, procura seguir esses passos. Porque o seu bem-estar, ele não diz respeito à forma que você se encontra à sua volta, no seu exterior. Mas ele diz respeito como você se sente no seu interior. E não somente como você se sente, mas como você tem a certeza de que aquilo que você está fazendo é certo. Por quê? Porque você está seguindo uma direção. Então, se você segue essa direção, você não tem dúvida do que aquilo que você está fazendo é certo. Por mais que um montão de pessoas venham falar contra aquilo que você está fazendo, você continua certo. Sabe por quê? Porque não é você que se justifica e não é as pessoas à sua volta quem te justifica. Mas quem te justifica é aquele que deixou a instrução para você, que é o próprio Senhor Jesus. E é exatamente dessa mesma maneira que eu me sinto. Porque eu sei e tenho por certo que é o Senhor Jesus que me justifica quando eu abro a boca para poder falar a respeito daquilo que é dele. E não existe nada que possa trazer condenação para mim. Por quê? Porque quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. E onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Liberdade para quê? Liberdade para adorar, liberdade para expressar, liberdade para poder viver em harmonia. E é isso que eu quero trazer para você. Eu vim falar em alguns vídeos anteriores sobre o dízimo. E eu queria estar falando um pouco mais a respeito do dízimo. Só que para ser bem breve, não tomar muito teu tempo, eu quero falar que o dízimo no Antigo Testamento ele era recolhido de uma forma. Por quê? Porque existia, sim, uma direção dada por Deus para que assim viesse a ser feito. E aquela direção que foi dada por Deus, ela não pode ser mudada, ela tem que permanecer a mesma. Tanto que a gente vê que quando Jesus ele repreendeu os escribas e os fariseus, mais à frente, ele disse que ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas. Por quê? Porque dá o dízimo do endro, do cominho, da horteliça, mas deixa de exercer a piedade e a misericórdia. A gente vê que é a única vez que Jesus ele faz alusão ao dízimo no Novo Testamento. E quando ele faz alusão ao dízimo no Novo Testamento, ele faz porque ele está repreendendo os escribas e os fariseus, porque eles davam o dízimo, entregavam o dízimo, mas eles deixavam de exercer a piedade e a misericórdia. Mas eles entregavam o dízimo por quê? Porque quando Jesus estava se referindo para eles, ele estava se referindo a pessoas que faziam parte do povo israelita, eram hebreus, porque eles eram hebreus. E por serem hebreus, eles estavam debaixo da mesma ordenança que foi dada lá atrás, por intermédio de Moisés, ao povo, da parte de Deus. Então, eles, como pisavam naquela terra e tinham um reconhecimento que isso acontecia porque Deus tinha prometido a Abraão e tinha feito cumprido na vida deles, então eles tinham essa obrigatoriedade de poder do fruto da terra ele estar dizimando. Por quê? Porque essa era a forma de reconhecer. Eles davam a 10ª parte. Não era primícia, era 10ª parte. Porque dízimo é 10ª parte. Esse é o sentido. Então, o que eu quero te dizer é que tanto o dízimo da terra quanto o dízimo do gado, eles eram bem específicos ao ser dado. O dízimo do gado também, da mesma maneira, não era primícia. Primícia era uma outra coisa, é um outro assunto, se nós for entrar. Mas o dízimo era a 10ª parte, tanto que não era o primeiro gado. A vara e o gado ia passando por debaixo da vara. E contava 1, 2, 3. Quando chegava no 10º, separava, porque aquele era o dízimo. Então não era primícia, era dízimo. Dízimo não é primícia. É uma das coisas que a gente precisa entender em primeiro lugar. E muitas pessoas não entendem isso. Não segundo aquilo que eu estou falando, mas segundo aquilo que está escrito, tá? Porque eu não estou falando nada por minha conta, nada porque eu entendi. Não, eu estou falando porque é isso que está escrito dentro da Bíblia. Então, se você tiver alguma dúvida, você vai lá e você procura estudar um pouquinho, conhecer um pouquinho, que você vai ter entendimento a respeito disso que eu estou falando também.
Tá? Só que quando Jesus ele faz alusão ao dízimo uma única vez, é para poder repreender os escribas. E ele faz alusão da seguinte maneira: ai de vós, escribas fariseus, que dá o dízimo da hortaliça, do endro, do cominho, enfim, somente fruto da terra. Ponto. E também está no Novo Testamento. Está no Novo Testamento. Só que o Novo Testamento, quando se diz a respeito de testamento, o testamento ele só passa a ter validação quando o quê? Quando a pessoa morre. Enquanto a pessoa está viva, aquele testamento ele não tem validação. Porque é que nem uma herança. Enquanto a pessoa que vai passar a herança ela está viva, por mais que já exista um testamento feito e já separado na mão de advogado ou coisa do tipo, ele ainda não é válido. Ele só passa a valer depois que ele morre. Depois que aquela pessoa morre, passa a valer. Com Jesus não foi diferente. Jesus, enquanto estava aqui nessa terra, ele estava ensinando o povo como deveria viver da maneira certa diante de Deus. Porque, como ele disse, ele não veio para poder mudar a lei, mas veio para poder cumprir. E ele cumpriu todas. E justamente por ele cumprir todas, a lei foi cumprida nele. E é exatamente isso que nós precisamos entender. Que hoje nós vivemos na graça. Hoje nós vivemos pela direção do Espírito Santo. E nós temos que ter um entendimento de que o mesmo Jesus que se encontrava naquela época ensinando aos discípulos é o mesmo Jesus que hoje também se faz presente conosco. E mais, quando ele partiu dessa terra e que ele disse está consumado, passou a valer o Novo Testamento. Na minha, na sua e na vida de todos aqueles que hoje estão pisando sobre essa terra e aqueles que já pisaram e já não se encontram mais a pisar. Então, eu quero te dizer uma coisa. Quando Jesus ele consumou lá no Calvário, todas as maldições, todas as pragas, tudo de ruim, ele levou sobre si. Por amor a mim e por amor a você. Então, hoje, quando nós paramos para poder entender que é passado para a gente o dízimo, e que se nós não dizimar, nós vamos ter alguma maldição, alguma praga sobre nós, a gente tem que procurar entender. Se isso realmente é verdade, então o sacrifício de Jesus foi vão. Por quê? Porque se eu vou ter praga por falta do dízimo, então automaticamente não adianta eu viver na direção que Jesus ele me ordenou a viver. Porque vai ser invalidado automaticamente. O sacrifício de Jesus ele é invalidado pela falta do dízimo. Não é invalidado pela falta do dízimo. Por quê? Porque Jesus levou sobre si todas as maldições, todas as pragas, tudo aquilo que existia de ruim. Então, quando ele consumou, se você hoje vive uma vida com o Senhor Jesus, constantemente, e voltado da maneira que precisa ser, você tem que ter somente uma certeza. Que ele é contigo, que ele se faz presente, e que nenhuma maldição sobre ti há. Desde o momento que você pega aquilo que há no Sermão do Monte, que é de Mateus 5 até o Mateus 8, e pautadamente você viva de acordo com aquilo que ele te orientou. E se você ir lá e você ver Jesus ele dando alguma obrigatoriedade sobre o dízimo, fala comigo. Porque também eu preciso rever para poder também mudar as minhas atitudes. Entendeu? Então, o que eu estou querendo passar para você? Eu não sou contra o dízimo, tá? Mas eu sou contra a forma que o dízimo ela é passada hoje. Por quê? Porque nós não devemos fazer nada por pesar e nem por obrigatoriedade. Nós devemos fazer por entendimento. Entendimento. É claro que hoje as igrejas, elas têm a necessidade de quê? De poder estar sendo suprida, porque se colocou debaixo de ordenanças, de governo, de poderes públicos. Por quê? Porque não existe igreja aberta sem CNPJ. Então, por isso, existem custos. Existe as custas governamentais. Então, precisa de arrecadação para ter as suas contas pagas. Só que, quando se trata a respeito do dízimo, eu não vou trazer a minha necessidade, porque eu abri um ministério, levantei um ministério, como obrigação para você, ovelha, você membro, com a ameaça de que se você não fizer, isso vai ser uma maldição para sua vida ou uma praga para sua vida. Não, porque se eu ensino dessa forma, eu estou ensinando errado.
Mas eu tenho que abrir o entendimento seu e te mostrar que se você tiver a consciência de querer fazer um voto e assim dizimar, você fique livre para assim se fazer. Agora, se você não vê essa necessidade e se isso não te condena, fique livre, pois você pode fazer aquilo que você bem entender. Agora, existem coisas que a gente não pode deixar de fazer. Você já viu a respeito de Cornélio? Cornélio, que era um centurião, e que apareceu um anjo para ele, e que enviou também um anjo, Deus, a Pedro, para poder dizer para ele ir até Cornélio, depois que os homens de Cornélio veio até Pedro, porque foi direcionado pelo anjo. E quando ele chegou até Cornélio, você viu o que aconteceu? Cornélio era um gentil. Ele foi batizado pelo Espírito Santo. Ele foi batizado pelo Espírito Santo. Mas você presta atenção em um detalhe. Você viu qual foi a referência que Deus ele trouxe a respeito de Cornélio? Através do anjo? Foi vista as suas orações, as suas esmolas, e que tu és um homem piedoso e temente a Deus. 3 critérios a qual Cornélio exercia foi o suficiente para ele poder ser visto diante dos olhos de Deus com graça. Com graça. Lembrando-se que foi preciso Deus enviar Pedro a ele, para ele ter conhecimento de Jesus, do sacrifício de Jesus, e também ser batizado nas águas, para que assim pudesse estar sendo batizado pelo Espírito Santo. Então, após isso, eu não tenho mais nada a falar. Mas se você quiser deixar teu comentário aí, deixa teu comentário. De repente tem alguma coisa a aprender com você que está vendo esse vídeo, ou com você, de repente, que pensa de uma forma diferenciada. Mas é claro, para você pensar de uma forma diferenciada, você vai ter que me dar respaldo bíblico. Porque eu não vou pela tua palavra, vou por aquilo que está escrito. E se tiver escrito, você me convenceu o contrário daquilo que eu acabei de falar, eu me dobro. Porque eu não sou joio, sou trigo. Que Deus abençoe a todos.